Aquilo que São João Damasceno chama de pericoreser, uma dança de roda, onde fala da divindade na sua mais íntima intimidade, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito, aonde vão ser formados e gerados todos os espíritos. E ele se contrai para o norte, porque a Bíblia diz que Deus habita no norte. Nós não sabíamos até então se Deus estava no canto, se Deus estava embaixo, se Deus estava em cima. Simplesmente o que sabíamos é que ele resolve sair de onde ele estava e se contrai para o norte. No norte passa a ser estabelecido a eternidade. Dentro desta eternidade, ela passa a ter 3 dimensões: o que era, o que é e o que será. Em outras palavras, o passado da eternidade, o que era, o presente da eternidade, o que é, e o futuro da eternidade, o que será. Como estamos viajando em tempos remotos antes da criação dos céus e da terra, nesta época, a pessoa do Pai, que a gente conhece hoje como Pai, ele não era conhecido como Pai, mas a Bíblia dá um nome para ele como o Ancião de Dias. O Filho que a gente conhece hoje como nosso Senhor Jesus Cristo, nesses tempos ele não era conhecido como Filho, mas sim como o Verbo de Elohim, como a sabedoria de Elohim. E a pessoa do Espírito Santo que a gente conhece hoje, também nesses tempos remotos, não era conhecido como Espírito Santo, mas como o Santo de Elohim. No norte, ele estabelece o Monte de Sião, o monte da congregação dos anjos, e sobre o cume desse monte ele vai estabelecer a Nova Jerusalém, que tem 3 dimensões. A dimensão passada, que era a dimensão que é o presente da eternidade, e a dimensão futura, o que será. Dentro desta cidade, da Nova Jerusalém, ele vai estabelecer o seu trono. E esta cidade ela tem 12 portas, ela é quadrada, que está estabelecida sobre o Monte Sião. Há sobre este Monte Sião diversas nuvens. As águas que correm como cascatas sobre o Monte Sião saltam e pulam diante da presença de Deus, porque as águas, diz a Bíblia, que são vivas e saltam de alegria. E no pé do Monte Sião nós temos uma praia linda sobre estas águas, e tudo o que transcende o Monte Sião é águas que este rio que desce sobre cascatas sobre o Monte de Sião vem diretamente da plataforma diante do Senhor, que está o trono do nosso Deus. É nesta congregação que a Bíblia vai chamar deste local de o Éden, o jardim de Deus, ou a congregação dos anjos. Com o sopro do Todo-Poderoso e essa expressão que São João Damasceno disse, vão ser criados os espíritos. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é Pai de todos os espíritos. A classificação que a teologia dá para esses espíritos é dividida em 4 categorias: a míriade de arcanjos, a míriade de serafins, a míriade de querubins e a míriade de ângelos. Nessas 4 classificações nós temos posições que são determinadas em locais diferentes diante do Monte Sião. Acima da cidade está estabelecido aqueles que a Bíblia chama de serafins, que no texto original são aqueles que ardem em fogo, aqueles que estão diante do Deus, ou acima do trono do Deus que assiste diante de hoje, de toda a terra. Estes seres que ardem em fogo, que diz o texto que tem 6 asas, que 2 cobrem seus pés, que com 2 cobrem seus olhos, e com 2 voam, eles clamam para sempre: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins são conhecidos na Bíblia como as estrelas do céu dos céus. Abaixo da plataforma do trono nós temos os querubins, onde esses querubins também têm 6 asas. Essas asas são cercadas de olhos. Por debaixo das asas nós temos mãos, os seus pés são como os pés
de animais. A sua face são semelhante a faces de animais, semelhante à face de um homem, semelhante à face de uma águia voando, semelhante à face de um bezerro e semelhante à face de um leão. Nós temos 4 querubins que estão estabelecidos sobre a plataforma do trono do nosso Deus. Em cima desta plataforma, nós temos 7 secretários, 7 arcanjos particulares de Deus, que são os seus secretários particulares. Nós também temos diante desse trono de Deus mais 24 tronos que estão diante do nosso Senhor. E abaixo do monte de Sião, nós temos a congregação dos anjos, onde estão estabelecidos a sua míriade de milhares de milhões, que diz no Salmo que é o exército do nosso Deus, que são milhares de milhões. É uma praia muito linda que está estabelecida sobre o Monte Sião, onde está a congregação de todos os adoradores. E entre estes adoradores, Deus vai estabelecer neste Éden aquilo que o profeta Ezequiel disse no capítulo 28, uma palavra profética, a partir do versículo 13. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias, o sardósio, o topázio, o diamante, o berílio, a ônix, a jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, em ouro trabalhado em os teus tambores, e as tuas flautas foram preparadas no dia em que tu fostes criados. Deus vai estabelecer um querubim ungido para ser guardião das pedras alforreadas que estava sobre a congregação dos anjos. Porque diante deste altar, nós temos um altar de ouro, que essas pedras eram depositadas, porque as pedras, diz a Bíblia, que é o combustível do trono do nosso Deus, ou era o combustível. E na congregação desses adoradores que essas pedras eram colocadas, e essas pedras são semelhantes ao urânio quando é enriquecido, e quando eles cantavam, adoravam, expressava a sua grandeza, a grandeza do Criador diante de todos diante daquelas congregações. Essas pedras, elas eram enriquecidas com a adoração, mas havia um fiscal principal que fiscalizava todas essas pedras até chegar diante do altar de ouro onde elas eram depositadas. Esse trono está estabelecido no norte. O Monte de Sião é um monte que a mente humana não consegue descrever a dimensão, o tamanho e a grandeza. E Deus determinou, o ancião de dias determinou, que o seu espírito deveria estar no norte, de acordo com o livro do profeta Zacarias. E este querubim ungido que foi colocado para estabelecer, para guardar, que andava sobre toda pedra alforreada, que era o guardião, que era um tipo de sacerdote dentro do Éden celestial. Nesse dia, ele resolveu entrar dentro deste monte que a mente humana não consegue descrever a dimensão do tamanho desse monte. E lá no norte, onde estava escondido o Espírito, ele viu um trono de marfim. E como Deus havia colocado ele sobre a guarda de todos os anjos daquelas congregações, como ele era o guardião da pedra, de todas as pedras alforreadas, como ele era o regente principal diante de todos aqueles adoradores, simplesmente naquele dia ele achou que aquele trono era dele. E daquele dia em diante, este ser que a Bíblia descreve que era belo no seu resplendor, na sua beleza, a Bíblia chama de o luzeiro, o portador da luz, cresceu algo dentro do seu coração, dentro dele, que vai começar aos poucos a se inflamar. Mas isso nós saberemos no próximo episódio. O que será que vai acontecer no Monte de Sião?